Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou o Daniel Nonato. Vamos aí pela estrada do Arco Metropolitano, pedindo a você que deixe pra gente um like ou um dislike, um comentário. Se concorda, beleza. Se não concorda, também tá tudo beleza. Lembrando que hoje é dia 29 de setembro de 2021, dia dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, os arcanjos das guardas de Deus, chefes das milícias celestes. Gabriel na comunicação, Rafael na medicina e Miguel, o coronel general comandante das milícias celestes na parte de combate. Lembrando que completamos 1000 dias do governo de Jair Mentira Bolsonaro e temos muito que lamentar. Há quem diga que tem que comemorar, tem que colocar em evidência as realizações. Eu queria saber, eu peço que quem estiver aí nos ouvindo, que coloque aí, vamos dizer, uma das realizações que serviu para o bem do povo. Um governo negacionista, um governo que o tempo todo dificultou o combate da pandemia da Covid-19 com discursos e também o combate, o conflito com os governadores, atacando e ofendendo o STF e também o Congresso Nacional. E sem contar as mais de 400 violações do direito de imprensa no Brasil. Mas há quem diga que o país cresceu. E sem contar e sem falar sobre o decreto, né, do que ele fala sobre a questão da ditadura militar, que não quer apurar. E ainda, olhando para tudo mais, que a gente fica indignado, esse conflito com a OAB e outras críticas mais de crianças, adolescentes, que parece que esse presidente é. Contudo, ainda há quem diga que temos muito que comemorar. O governo realizou grandes atuações e ele não pode ser responsabilizado pelos preços altos dos combustíveis, da cesta básica, ou ainda se diz que ele é vítima de uma política anterior, quando na verdade todas as políticas exercidas são exercidas por este governo. E eu solicito e peço a todos e a todas que dentro da sua realização aí, que votem em Bolsonaro, que destaque aí realizações que foram para o bem do povo. Esse discurso que não rouba e não deixa roubar é outra mentira do governo, pois temos aí o caso da Covaxin, temos aí os casos de rachadinha, temos aí os casos dos militares envolvidos em corrupção. Bom, há quem diga que é mentira. Parece que precisa, desculpe pelo termo, ver para crer. Mesmo vendo, a pessoa tenta explicar. Igual aquele personagem que tinha lá na TV Globo, que quando a esposa era pega em alguma situação, ele diz, não, porque estava chovendo, não, porque estava frio, porque ela é muito caridosa. E no fim da história, a mulher estava ali metendo chifre. Bom, fique com Deus, vamos para o Evangelho do dia. Lembrando que hoje é dia de São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael. Vamos meditar junto à palavra de Deus e que esse desgoverno não nos deixe mais desesperados do que estamos. Haja visto que também estou eu aqui desempregado. E vamos para o Evangelho do dia. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, seu capítulo 1, versículos 47 ao 51. Interessante que também lemos, o livro de Daniel, no seu capítulo 7, versículos 9 ao 10, depois do versículo 13. Por que estou citando os dois textos hoje? Porque a gente vai olhar assim, por ser tempo, meio de semana, a gente pode olhar assim de forma mais ampla, que o livro de Daniel, esse texto de Daniel 7, 9 ao 10, é um texto tirado ali do Apocalipse de Daniel, o profeta Daniel do Antigo Testamento. E também o profeta concede, e consegue ter visões do futuro. E sobretudo da participação do juízo final de Deus
sobre ele, sobre toda a história da humanidade. É uma participação e um julgamento para além das aparências dos poderosos, dos ricos, dos presidentes, governadores, senhores, autoridades religiosas, etc. e tal, que estão neste mundo. É um julgamento, pois o Senhor é o único e o verdadeiro Deus e também o único e verdadeiro responsável pelo projeto da criação. Interessante que Daniel fala que Deus se serve de um grande anjo que assiste toda esse conflito, e ainda sem mencionar que Daniel deixa bem claro que esse arcanjo aparentemente é o arcanjo Miguel. O profeta até mesmo ele tenta dizer que essa pessoa parece com um homem, ele tem de origem divina, e aí que entra a igreja, ou melhor, o grupo Testemunho de Jeová, dizendo que Jesus é uma representação de Miguel, sendo que Jesus é outra pessoa, é o próprio Deus encarnado, na visão cristã. E interessante que Deus confia a soberania do povo de Israel, a proteção de Miguel. Deus confia verdadeiramente esse poder do próprio reino ao seu Filho Jesus, o Filho do homem, pois o centro do projeto de Deus é toda a história humana na pessoa de Jesus. Agora, antecipada pelo profeta Daniel, e nós vemos isso hoje no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 47 ao 51. Quem não lembra que este Evangelho traz para nós uma meditação sobre como Jesus encontrou Natanael, que também é chamado de Bartolomeu, e que diz que aí está o verdadeiro israelita, aquele que estava debaixo da figueira. Debaixo da figueira debaixo da lei, debaixo dos mandamentos, debaixo das normas de Deus. O israelita, Natanael, que a princípio tem aquela famosa frase que a gente conhece de Jerusalém, de Nazaré poderá vir coisa boa, né? Poderá vir coisa boa dessa região. A gente ainda olha claramente para este evangelho e tenta de uma forma muito ampla analisar essa parte que fala que ele virá, né? Ele virá, Jesus, junto com os anjos. E aí Jesus ainda deixa bem claro que conhece Natanael, que sabe quem é Natanael, quando ele coloca claramente que Natanael é o homem que não aceita a falsidade, lá no versículo 47. Natanael ainda pergunta: tu me conheces como, Senhor? Aí Jesus deixa bem claro que ele estava debaixo da figueira, debaixo da lei, debaixo da norma. Jesus, ele traz para nós hoje uma meditação plena, como os arcanjos, como os anjos irão trabalhar. Na verdade, a visão da realidade de forma imediata, uma realidade que nós às vezes queremos ver, e eu sempre conto esse fato, estava inclusive vendo o vídeo do ano passado, quando eu contava que eu estive numa igreja evangélica e a pessoa gritava, e também tive no encontro recentemente do grupo RCC na igreja católica, e alguém dizia que tinha anjo passeando, um anjo ali, anjo lá, eu não vi nenhum. Porque talvez nós queremos ter a visão com os olhos do humano, os olhos do corpo, e esquecemos de apurar os olhos da alma. E o que o evangelho de hoje traz para nós é que Jesus, ou melhor, os amigos de Natanael falam: vem e vê. Disseram Jesus ao ver Natanael, ele traz bem claro que é preciso estar debaixo da lei, é preciso estar de encontro com o Evangelho para poder ter a experiência sagrada com Jesus. Jesus promete aos discípulos, aos seus amigos, a visão de uma realidade maior, né? Há de ver o céu aberto, ou seja, a realidade de um céu sem barreira para a entrada da humanidade. O discípulo não compreende a profundidade desta realidade, o discípulo não compreende, talvez, o sentido histórico dessa vivência, cujo serviço é cooperar com os anjos. O mundo transcendente, o mundo do céu, o mundo da terra, que se encontra na pessoa de Jesus, na sua plenitude de homem e também de Deus, está agora aberta, graças a esse homem chamado Jesus de Nazaré, a esse Deus conhecido como Cristo, membro
Filho de Deus Pai. Deus que desceu para o meio dos homens, das mulheres, Deus que desce para o meio da humanidade, para fazermos de nós mais do que anjos. Nós somos ministros, nós somos funcionários da igreja, do povo de Deus, nós somos, sobretudo, cristãos, seguidores e seguidoras do projeto de Jesus. Os anjos são apenas escravos, servidores, sem vontade própria. Nós somos dotados de livre-arbítrio, somos dotados de boa nova, somos dotados de respeito, somos dotados da graça que Deus nos concede com a adoção filial dada pelo batismo. Os anjos não podem e não devem nunca contradizer o plano de Deus, pois serão jogados no fogo, a exemplo de Lúcifer, que foi jogado do céu para a terra. Nós, seres humanos, por sermos imagens, filhos do Deus Criador, jamais seremos colocados à margem de Deus, a não ser que nós tenhamos a vontade de não estar próximo de Deus. Os anjos são apenas empregados, nós somos filhos do dono. Os anjos, mesmo assim, são seres misteriosos. O profeta Daniel fala deles de forma assim muito forte nessa primeira leitura que a igreja propõe hoje. Nós que costumamos representá-los como homens com rosto suave e doce, como crianças, mas na verdade os anjos eles podem ter forma mais terrível, como também as formas mais doces. O homem com rosto suave, ou seres angelicais que a gente sempre atribui a uma criança, na verdade são verdadeiros guerreiros na batalha quando necessário. Aparece muitas das vezes os anjos citados na Bíblia, como por exemplo no livro lá de Isaías, no seu capítulo 6, que fala um ser com asas e cobre duas no rosto, duas no corpo, duas nos braços, duas nos pés, sempre trazendo a questão da justiça, a asa que nos ajuda a ver o mistério. Como também nós temos no livro de Apocalipse, um ser com muitos olhos, um ser com os olhos em toda a direção. Imaginemos ambos os seres, deve ser um ser muito feio, isso olhando assim de forma muito estética. Na visão de Daniel, o mais importante não são os anjos, mas o ser semelhante ao Filho do Homem, no caso, o Filho de Deus, que encarnaria no seio da Virgem Maria. É introduzido até o trono de Deus, dada a soberania deste homem, desse ser. O Evangelho ainda mostra que a questão dos anjos que sobem e descem. Deus nos dá a realeza, nos dá a condição divina. Deus que nos concede e nos concedeu pela cruz de Cristo e a sua ressurreição a condição de sermos mais do que os anjos. Os evangelhos também nos traz os anjos como seres que sobem e descem a serviço exclusivo, sem vontade própria do próprio Jesus. Os anjos estão, portanto, a serviço de Jesus, isto é, de Jesus de Nazaré. A nossa adoração, a nosso respeito, a nossa invocação a Jesus de Nazaré traz para nós uma única certeza, que nós também devemos olhar para os anjos com essa missão de comunicar a ação de Deus. Todos nós entramos no projeto sonhado por Deus, mergulhados no cosmo, mergulhados no sobrenatural, no invisível, no oculto, que nós queremos às vezes negar. Participamos do projeto de Deus e somos construtores de uma história que tem Cristo, Senhor Jesus, no centro. A caminhada que nós temos a cada dia, nas lutas diárias em que nós estamos juntos, combatendo os inimigos de Deus. Nessas lutas que temos, seja aqui no desemprego, seja no problema de saúde, seja, às vezes, nas fofocas que às vezes nos envolvemos ou nos envolvem. O combate que nós temos que combater, o combate que devemos levar até os fins do tempo, até a nossa última noite, nosso último dia, é um combate em que todos os anjos e todos os santos se envolvem para o crescimento da comunidade. Guiados por Miguel, que combate a milícia de Satanás. Curados por Rafael, que cura até a cegueira de um homem bom e justo, Tobit, no livro de Tobias. E portadores das boas novas, da nova humanidade,
de Gabriel, que anuncia à Virgem Maria a realização do plano de Deus na encarnação do Filho Jesus de Nazaré no seu seio. Essa realidade jamais será vista pelos olhos daqueles que não têm fé e jamais será contemplada por aqueles que duvidam do ser poderoso, Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, que é 3 pessoas no único Deus. Jamais será contemplada por aqueles que não têm a visão que nós temos, dada pela fé. A esperança, a caridade que nos move. Combatemos com bom combate, nos apressemos nesse projeto de realizar o reino e a vontade de Deus. Se oferecemos o nosso humilde contributo, receberemos o olhar puro e doce de um Deus que nos ama. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a humanidade sofre, e sobretudo o país chamado Brasil, do qual você tem um governo que o tempo todo tenta negligenciar, tenta omitir sua obrigação como líder, como chefe de Estado, que debocha, que faz piadas, que faz chacota com as dores e o sofrimento do povo, onde nós temos o custo de vida cada dia mais alto. Então, devemos contemplar a misericórdia, devemos pensar na graça que Deus nos concede. Deus que abre os céus para nós, que abre o céu com a cruz de Cristo e sua ressurreição. Um Deus que veio morar entre nós para nos conduzir ao Deus Pai, onde os anjos, onde os santos, onde toda a comunidade compartilha e vive a intimidade de um Deus de amor. Ele nos revela o mistério do homem. Por isso, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e todos os demais arcanjos não citados aqui nos traz uma certeza que o céu é uma realidade plausível, uma realidade que existe. O céu é uma realidade onde nós habitaremos, não como nós somos hoje, mas não como nós somos agora, mas do jeito que Deus nos chamará. Lembrando ainda que Deus, nosso Pai, nos escolheu e nos chamou para o amor. Desde o século V, já celebramos o Arcanjo Miguel em 29 de setembro. Essa data é o aniversário da dedicação de uma basílica em honra ao Arcanjo São Miguel, o arcanjo defensor da Igreja Ortodoxa de um rito russo. Depois da reforma do Vaticano II, acrescentou ainda a memória dos outros arcanjos e todas as potências celestes. Que nós possamos, em nossas comunidades, celebrar a alegria da data de hoje, da dignidade do arcanjo Gabriel, Rafael e Miguel. Que sejamos como eles, portadores da boa nova, como Gabriel. Sejamos como eles, curadores das dores e do sofrimento da humanidade. Sejamos como eles, Miguel, que combate o mal. Deus nos abençoe e nos ajude, agradecendo a você, enfermeiro, médico, você que está aí com a proteção do Arcanjo Rafael, lutando, combatendo a Covid-19. Sejamos felizes nesse dia de hoje, dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que a data de hoje nos ajude, nos inspire. Que nos curemos também dos desamor, do desemprego, da falta de dignidade nesse país chamado Brasil. Fica com Deus, obrigado a você pelo carinho, pela presença. Ainda estou desempregado, se você puder nos ajudar, já agradeço. Comente nesse vídeo, dê o seu like, seu dislike, fique à vontade. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado pelo carinho, pela presença fraterna. Eu sou Daniel Nonato. Leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim ser.